Muito bem. Quero que você pegue a sua Bíblia, que hoje nós vamos fazer um estudo que nós não vamos usar slide. Nós vamos direto na Bíblia Sagrada, tá? Nós estudamos o livro de Daniel algumas vezes, se você está lembrado. Nós estudamos por 3 vezes o livro de Daniel. Da última vez que abrimos o livro de Daniel, falamos sobre Daniel na cova dos leões. Lembra-se? Uma história muito bonita. Estudamos também o capítulo 2 de Daniel, que foi a estátua de Nabucodonosor. Quem lembra desse estudo? Levanta a mãozinha assim, ó. A estátua. Ah, muito bem. A estátua de Nabucodonosor. Uma história espetacular. Na verdade, a história do mundo em um capítulo. Uma profecia fantástica que conta toda a história da humanidade e nos dá muita tranquilidade quanto ao futuro. E nós podemos perceber por essa estátua que estamos no finalzinho, nos pés da estátua, e logo Jesus voltará. E estudamos também o capítulo 1. O capítulo 1 de Daniel foi aquele em que Daniel chegou em Babilônia. Lembra? Nós não lemos o capítulo inteiro, mas lemos alguns versos. Que Daniel, muito jovem ainda, havia chegado, e ele foi colocado diante dos costumes de Babilônia. As comidas de Babilônia, a bebida de Babilônia. E ele se recusou. Se recusou porque ele conhecia o livro de Levíticos, que nós acabamos de ler, que não se deve comer alguns alimentos que são considerados impuros pela Bíblia Sagrada. Então, ele se recusou e foi feito um teste com ele por 10 dias, e ele passou em todos os testes ali, ficou bonito, e ao final se demonstrou o mais sábio ali de todo o reino, ele e seus amigos. E hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro de Daniel. O propósito desse estudo, ele é bem claro, é fortalecer a nossa fé e as nossas convicções, para que nós possamos tomar decisões ao lado de Deus. A ideia do estudo é nos mostrar que vale a pena ser fiel ao Senhor. Que Deus abençoe os seus filhos que tomam decisões ao seu lado. Tá bom? Preparado para o estudo? Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel. Eu já disse algumas vezes que é um dos meus personagens preferidos, né? Eu confesso que eu não consigo falar assim qual é o meu personagem, mas eu tenho tantos. Gosto muito de José, gosto de Daniel, de Davi, né? Isso é claro, o maior de todos é Jesus. Fora Jesus, eu tenho alguns preferidos. Dentre eles está Daniel. Então, nós vamos ler o capítulo 3 de Daniel. Daniel, no capítulo 3. Deixa eu ver se estão todos aqui. Parece que o Simval não está, ou eu não estou vendo. Simval caiu, eu acho. Acho que ele logo deve voltar. A internet dele estava bem ruim. Muito bem. Daniel, capítulo 3. Achou, Cássia? Cássia é fera, acha rapidinho, hein? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura? Eu gostaria que alguém lesse capítulo 3, verso 1, por favor. Eu posso? Pode. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Muito bem. Aqui no versículo 1 aparece o grande rei Nabucodonosor. Olha que nome, né? Nabucodonosor é aquele que unificou e transformou a Babilônia ali num grande império mundial, né? Seu pai havia tido muita ascensão, mas é nos dias de Nabucodonosor que o império toma toda aquela força. Nabucodonosor aparece por diversas vezes no livro de Daniel, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo da estátua, que Nabucodonosor teve aquele sonho, ele não conseguia lembrar, né? Então chamou os sábios e tal. No final, a estátua simbolizava a história da humanidade. Mas
Nabucodonosor, no capítulo 3, resolveu fazer uma outra estátua. Tá? E nós vamos perceber que a estátua que ele faz é uma estátua diferente do seu sonho. O sonho que ele teve no capítulo 2, a estátua tinha vários metais. A cabeça, vocês lembram do que era? Ouro. Né? Peito e braços de prata. Cintura de bronze. Pernas de ferro, pés em parte de barro e em parte de ferro. Mas agora, ele faz uma imagem inteira de ouro. Imagine só, uma estátua inteira de ouro, diz o texto bíblico. E ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. 60 côvados de altura. Você sabe quanto é um côvado? Um côvado tem por volta e perto de 50 centímetros. Dizem os mais precisos 46 centímetros. Então, imagine uma estátua de 60 côvados. Nós estamos falando de uma estátua de quase 30 metros de altura. Mais de 25 metros aí de altura. É muito ou é pouco? É muito, né? É uma estátua bem alta, tá bom? E 3 côvados de largura, ou seja, perto de um metro e meio quase de largura, tá? Imagine essa estátua, ela é colocada em um campo, em um lugar bem aberto, assim, plano, que dava para ver essa estátua de longe, chamado de o Campo de Dura, na província de Babilônia. Nós vamos perceber que Nabucodonosor vai reunir os principais personagens do reino e vai pedir adoração para esta imagem. Vamos dar uma olhadinha? Capítulo 3, agora nos versos 2 e 3. Foi a Ana que leu, Ana? Então, lê para nós de novo, agora novamente, os versos 2 e 3. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 3 também? Okay. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Muito bem. Imagine um campo aberto, bem espaçoso, uma estátua enorme à frente. E quem era esse público que estava diante da imagem? O texto diz: governadores, prefeitos, juízes, tesoureiros, magistrados, altos oficiais do reino. Somente as pessoas mais importantes, com os maiores cargos, representantes de todos os lugares do reino, estavam ali. Qual era o objetivo? Está no versículo 4, 5 e 6. Alguém gostaria de ler? Para a gente variar um pouquinho. Quem poderia ler? Capítulo 3, versos 4, 5 e 6. Eu posso. Pode, Acimar. Agradeço. Verso 4. Isso. Diz assim: Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorará será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Muito bem, muito obrigado. Fica aí que você vai ler mais alguns, Silmar. Olha só, aquela multidão ficava ali em pé, um arauto apregoava, quer dizer, alguém
falava em alta voz, que era para tocar ali a trombeta, a harpa, o saltério, a gaita de foles, olha que interessante, vários instrumentos, e na hora que os instrumentos fossem tocados, toda aquela multidão tinha que se curvar, se prostrar diante daquela imagem e adorar, tá? Simples assim. E aí no verso 6, se você observou bem, tinha uma pena, uma sanção, quer dizer, uma consequência para aqueles que não adorassem a imagem. Qual era? Será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Aqui aparece mais um capítulo interessante da história. Imagine a multidão ali, à frente dela tinha uma imagem enorme, e do lado, uma fornalha. Dizem os especialistas, não sei quem aqui já trabalhou em olaria, já viu uma olaria, minha mãe está ali concentrada, quase dormindo, eu sei que ela já trabalhou em olaria. Dizem aqui que era um grande forno, como de tijolo de olaria. Sabe esse forno que faz? Dizem que era um grande forno. E que provavelmente esse forno foi utilizado até mesmo para fazer a estátua. Para derreter ali o ouro, para moldar e montar a própria estátua. Já aproveitaram essa fornalha que foi feita para que quem não adorasse a imagem fosse lançado na fornalha. Mas ninguém imaginou que seria necessário utilizar esta fornalha, né? Qual era a ideia do rei? Que todos no império, e o império eram diversas nações diferentes, que ao se dobrarem diante de sua imagem, estariam se submetendo aos deuses de Babilônia, né? Se submetendo à Babilônia, tá bom? Vamos lá. Só que nessa história, já adianto para vocês, Daniel não estava nesse dia. Muito provavelmente, isso aqui é a interpretação que alguns fazem, ele estava na capital, cuidando da corte babilônica lá. E ele não estava nesse local neste dia. Tá bom? Outros dizem que ele poderia estar fazendo alguma viagem em nome do rei, mas muito provavelmente ele estava lá no castelo, lá na cidade, e cuidando dos negócios na cidade, na ausência do rei, enquanto o rei estava nessa cerimônia importante. Agora acontece o que está nos versos 7 até o... Pode ler para nós, Osimar? Nós vamos seguindo verso por verso agora. Verso 7. Diz assim: Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Muito bem. Imagine só, chegou o momento. Tocou a banda, né? A orquestra. E todos, então, se prostraram imediatamente diante da imagem. Não sei se você está notando, mas aqui é praticamente um culto. Estão observando ou não? Quais são o que nós temos normalmente de um culto? Temos música, não é? Sempre tem o louvor, né? A adoração por meio da música. E aqui eles tinham uma imagem para adorar. O Deus era a imagem. Observe só, que foi tocado, diz o verso 7, todos os instrumentos de música. Imagine uma orquestra bem tocada. E ela tocou com um som alto, porque são instrumentos aqui de sopro, né? Trombeta, cítara, gaita, instrumentos de sopro, um som bem alto, e todos então, ao mesmo tempo, dobram os joelhos. Se você estivesse lá, o que você faria? Pense bem. Nessa época aqui, não era como hoje, que se aconteceu alguma coisa e você for levado para a delegacia, você fala, eu tenho direito de uma ligação, e liga para o advogado corre lá, né? E tem o juiz depois para ver se o delegado agiu corretamente, para julgar o seu caso. Nessa época não tinha nada disso. O que o rei falava era lei. Bom? Então, o rei falou, estava falado. Vamos ver o que acontece na sequência da história. Capítulo 3, versos 8 até o 11. Pode ler até o 12, Osimar.
diz assim: Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Muito bem. Muito obrigado, Silmar. Aparece agora na história 3 homens, que são, na verdade, 3 jovens. O nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? São os 3 amigos de Daniel. São aqueles moços que, no capítulo 2, Daniel, quando viu que o problema era grande, ele foi lá orar com eles. Né? O que aconteceu? Imagine que você está lá no meio da multidão, tá bom? Eu quero colocar alguém. Quem gostaria de entrar lá no meio da multidão? Deixa eu escolher alguém para eu colocar lá junto aqui nessa enrascada. Vamos ver. Eu vou pôr o Tonhão, tá? O Tonhão tá dando risada ali, viu, Tonhão? Você está lá no meio da multidão. A boa notícia é que você é um governador de algum lugar. E agora você está lá. E então, de repente, você vai tocar, você fala, puxa vida, mas não é certo, né? Eu adorar essa imagem. Me prostrar diante dessa imagem. Está errado. A Bíblia fala que... Bom, deixa eu conversar um pouquinho antes com vocês. Era errado se prostrar diante daquela imagem? O que vocês acham? Primeiro argumento que eu quero dar para vocês é que é o seguinte, o rei estava mandando. E se não ajoelhasse, ia morrer. Você acha que era certo se ajoelhar diante da imagem? Poderia? Já que a pessoa estava correndo risco de vida, ué. Mas vai fazer o quê? Vai morrer? O que vocês acham? Sim, a Regina... Regina, você fica falando sim aí que eu vou colocar você lá também. Eu já coloquei o Tonhão, hein? Olha só. O Tonhão está lá. Vamos dar algumas desculpas para o Tonhão? Vou dar algumas desculpas que ele poderia criar, tá bom? O Tonhão vai falar assim, eu vou me prostrar aqui. Se eu não me prostrar, eu vou morrer. E a vida é o mais importante. Não é verdade, Tonhão? A vida é o mais importante. Então eu vou sobreviver. E outra, vou te dar mais uma desculpa boa, Tonhão. Deus perdoa os pecados da gente, não perdoa? Não perdoa ou não perdoa? Então, ó, Tonhão fala assim, eu vou me dobrar, vou ajoelhar, e depois eu levanto e já peço perdão, e tá tudo certo. Uma boa saída? Hã? Como é que é, Tonhão? Você tá falando aí, você tá com o microfone fechado. Seria boa, mas eu acho que você revenderia depois, né? Vou te dar mais uma, então. Mais uma saída para você. Você se ajoelha pela metade, só para ninguém ver. Você ajoelha assim, sabe? Só agacha. Você não chega a pôr o joelho, não. Só agacha. Né? Não é uma forma. Tá bom. Então, o Tonhão, de repente, ele fala assim, olha, eu vou agachar só. Eu vou colocar só um joelho no chão, ao invés de pôr os 2. E na hora que todo mundo ajoelha, Tonhão põe um joelhinho só no chão, assim. E, de repente, ele olha para frente e ele percebe 3 que não se dobraram. Não dobraram nem a cabeça. Ficaram mais retinhos do que nunca. Uau, hein? Que fidelidade desses 3 rapazes. Correndo risco de morte. Tem gente que fala com risco de vida, né? Eu acho melhor o risco de morte. Risco de morrer por conta dessa atitude. Eles preferem morrer do que transgredir a lei de Deus. Uma pergunta que eu faço para vocês. Qual mandamento
eles estariam transgredindo se eles se curvassem diante desta imagem? Blasfêmia contra o Senhor. Adorar ídolos. Hã? Adorar Blasfêmia. ídolos, né? Eu quero que você marque Daniel capítulo 3, assim, ó. O meu tem uma fitinha, não sei se a sua tem. Se tiver, põe a fitinha. Ou então põe um papel, alguma coisa, porque o tema central vai ter em Daniel 3. Então fica marcadinho aí. Mas vamos ver então por que eles não poderiam se dobrar diante dessa imagem. Vamos lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Vamos ler o verso. Deixa eu ver primeiro se todos acharam. Todos encontraram? Temos algum voluntário? Deixa eu pedir para o Tonhão ler esse. Pode ser, Tonhão? Só lembra de soltar o som para nós. 20, você vai ler os versos 3 e 4. E 5. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, Pode ter os daqueles 6 que também. me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem, muito obrigado, Tonhão. Olha só, o mandamento é claro. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus. Olha, nem do que há nos céus nós podemos fazer imagem. Nem embaixo da terra, nem debaixo das águas, debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Eles sabiam que aquilo era um culto. Eles estariam transgredindo 2 mandamentos da lei de Deus. Por isso eles se mantiveram firmes, em pé. Para aqueles moços consagrados, a lei de Deus era coisa séria. Fidelidade a Deus era coisa muito séria. E nós temos muito, todos nós que estamos aqui, temos muito que aprender com esses jovens. Fidelidade a Deus é coisa importante. É importante no nosso relacionamento com Deus, diariamente, não cedermos, ainda que seja um pouquinho. Porque quando nós cedemos um pouquinho que seja, depois desse pouquinho vem mais um pouquinho. Bom? E logo o mandamento vai estar sendo pisado. Então, seriedade com os mandamentos de Deus que ele escreveu com o seu próprio dedo. Eu faço aqui um apelo. Desde já, nós estamos no meio do estudo e eu já vou fazer um apelo para vocês. Do que você tem medo? O que você tem medo? O que te proíbe de servir a Deus completamente? Sabe? Tem alguma fornalha acesa que te faz você ficar com receio? Não vou, né? Não vou mudar nisso daqui, naquilo ali, porque vou ter problema. Será que o seu problema é maior que uma fornalha? Não é? Muitas vezes nós temos medo das pessoas pensarem: puxa vida, agora eu vou mudar a minha forma de ser. E o que as pessoas vão pensar? O que vão pensar de mim? Dá uma olhadinha lá em Atos, livro de Atos. Lá no Novo Testamento, passa os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e então Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos, capítulo 5, versículo 29.
Sabe que quando Nabucodonosor, enquanto você acha aí, Atos capítulo 5, eu vou fazendo alguns comentários. Sabe que quando o rei, ele faz um decreto daquele lá, isso era lei. Então, era uma lei. Agora, qual lei que nós devemos obedecer? A lei de Deus ou a lei dos homens? Devemos obedecer a lei dos homens também, viu? Desde que elas não estejam em confronto com a lei de Deus. Quando a lei dos homens estiver em confronto com a lei de Deus, deve sempre prevalecer a lei de Deus. Certo? Então, ó, capítulo 5, versículo 29 do livro de Atos. O Vaninho pode ler para nós, Vaninho? Atos, capítulo 5, versículo 29. Leio sim. Ó, então Pedro e os demais discípulos, apóstolos, né? Afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem, Vaninho. É isso daí. Essa é a ideia da Bíblia inteira, gente. Inteira. Não pense você que algum personagem bíblico passou a vida sem ter nenhum probleminha. Isso não é real. Não é verdade. Todos os personagens da Bíblia tiveram dificuldades, lutas. E muitas vezes luta contra o próprio governo, contra as próprias leis. Tá bom? Mas eles permaneciam fiéis à lei de Deus, sempre. Voltemos lá para Daniel. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, nós paramos no verso 12, né? Agora vamos ler o verso 13. 13 e seguintes. Daniel, capítulo 3, versos 13 e seguintes. Alguém gostaria de ler? Eu vou ler. Pode, Vaninho. 13 em diante? Isso, vai ler o 13 Tá, e 14. tá bom. E 15. Então, tá bom. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse, é verdade, o Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da citara, da harpa, do saltério, da gaita e de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Muito bem, Vaninho. Gente, aconteceu uma coisa interessante. Quando eles não se prostraram, alguns dedo duros, alguns, né, como é que nós podemos chamar? Fofoqueiros, correram lá e falaram, rei, ó, tem 3. O Antônio se curvou, mas tem 3 lá que não se curvou, não. Brincadeira, viu, Antônio? 3 não se curvaram. O rei, então, ficou furioso. Chamou os 3. Eles vão lá para frente. Observe agora que eles não estão mais no meio da multidão. Eles estão lá na frente. E vão ter um diálogo com o rei. E o rei fala para todos ouvirem. Eu vou dar mais uma chance para vocês 3. Eu vou tocar de novo o som da orquestra. Quando a orquestra tocar, vocês devem se dobrar diante da estátua. Senão, vocês vão ser lançados nessa fornalha que está aqui. Olha o fogo lá, ardendo. E o rei, no finalzinho do verso 15, não sei se vocês notaram, diz assim, o rei falou, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vocês estão me desafiando, disse o rei. Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da fornalha. Novamente aqui, o Deus de Israel é desafiado. Para quem acompanhou a nossa série do Moisés, o Libertador, vocês viram quanto o Deus de Israel foi desafiado por aquele
aquele faraó, né? Mas não adiantou ele desafiar. Ninguém desafia ou brinca com Deus, né? De Deus não se zomba, há um texto bíblico que diz assim. Então, o que vocês acham que aqueles moços responderam? Agora, eles estavam lá do lado do rei. O rei acabou de fazer a ameaça. Quer ver? Vamos ver o que eles falaram? O Vaninho pode continuar. O Márcio, você tinha falado alguma coisa? Você pode ler para nós? Posso. Então, Márcio, versos 16, 17 e 18. Diz assim: Sidraque, Misaque e Abdenego responderam: nem precisamos dar resposta a esta ordem. Existe o nosso Deus a quem cultuamos, ele nos pode livrar da fornalha acesa, salvando-nos da tua mão. Mas, mesmo que isso não aconteça, ficai sabendo, ó rei, que não vamos prestar culto ao seu Deus, nem vamos adorar a estátua de ouro construída por ti, ó rei. Muito bem, muito obrigado. Não foi ainda? Oi? Isso, só até o verso 18. Só até o verso 18. Acabou o verso 18? Acabou. Bom, obrigado, Márcio. Araci, estou vendo que você chegou aí, tudo bem? Estamos lendo Daniel, capítulo 3. Se você quiser localizar, Daniel, capítulo 3. Então, os meninos foram dar resposta para o rei. O rei falou, olha, vai tocar de novo. E vocês devem se ajoelhar. Senão, serão lançados na fornalha, e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E eles responderam, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Quanto a isto, o quê? Quanto a isto, o quê? Aquele desafio. Quem é o Deus que poderá livrar vocês? Ele falou, ó rei, quanto a isso, nós não precisamos nem te responder. Sabe o que isso quer dizer? Você já conhece o nosso Deus, rei. E o rei já conhecia mesmo. O rei sabia que esses eram os jovens do capítulo 1, que não se corromperam na alimentação. Sabia que esses eram os jovens do capítulo 2, que junto com Daniel tinham dado a interpretação do sonho. Estes jovens tinham sido colocados em posição de destaque no reino pelo próprio rei Nabucodonosor, ocupavam altos cargos, por isso que estavam ali. Eles já tinham falado para Nabucodonosor do Deus de Israel, das histórias de Israel. Olha só, então eles falam, ó rei, quanto a isso daí, nós não temos nem o que te falar. Que coragem, né? Imagine você diante do presidente, vou nem colocar você diante do presidente do Brasil, que o presidente do Brasil anda um pouco meio desmerecido atualmente, né, coitado? Mas vou colocar você diante do presidente dos Estados Unidos. Você teria uma ousadia desta de falar para o monarca, para o imperador mais poderoso do planeta? Olha, quanto a isso aí nós não precisamos te responder. Já imaginou? E eles continuam. Eu quero perguntar para vocês, ó, eles sabiam que Deus ia livrar eles da fornalha? Eles tinham certeza que Deus os livraria da fornalha? Eles sabiam que o Senhor poderia. Muito bem, Elcimar. Muito boa resposta, exatamente. Eles tinham convicção que Deus poderia. Sabe por quê? Olha para o verso 17. Olha só. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo diante das tuas mãos, ó rei. Senão, o que é senão? Se não livrar, senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja só, eles não tinham certeza que Deus ia livrá-los. Eles tinham certeza do dever deles. Ó rei, Deus tem poder para nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não vamos nos curvar do mesmo jeito. Qual lição que nós podemos tirar aqui? Qual lição você acha que você pode imaginar? Primeiro que a lealdade, a fidelidade é um dever nosso para com Deus, certo? A consequência da nossa lealdade
ela está nas mãos de Deus. Tá bom? Às vezes você tem que tomar uma decisão importante na sua vida que envolve a sua fidelidade com Deus. Então, decida pelo que é correto, pelo que diz a Bíblia Sagrada. Mas e a consequência? Mas o que vão pensar? Mas e o meu trabalho? Mas e a minha família? Essa consequência está nas mãos de Deus. Deus é quem sabe da consequência que ele vai dar, tá bom? O nosso papel é a fidelidade. Nós não está nas nossas mãos as consequências, assim como não estava nas mãos daqueles moços o ser liberto ou não da fornalha. Eles só podiam ter o que estava nas mãos deles era a decisão de ser leais ou não. Correto? O que você acha? Quem é que não conhecia essa história? Levante a mãozinha assim. Quem nunca tinha lido? Márcio? Quem? Deixa eu ver. Cássia e José já tinham lido essa história, Cássia? Não. Cássia já conhecia essa história? Não. Deixa eu ver. Quem está mais aí? Claudinei já conhece essa história, Claudinei? Já. Araci já conhece essa história, Araci? Não. Opa, estou gostando. Aí sim, eu quero ver a surpresa. Não pode ler na adiantada, hein, Márcio? Regina Sagna já conhecia essa história? Sim ou não? Não. Ah, que bom. O que vocês acham? O que aconteceu com esses rapazes? Vamos ver? Quem estava lendo era o Márcio? Pode continuar lendo para nós, Márcio? Versos 19. Isso, pode ler o 19. Vamos verso por verso. Nabucodonosor ficou tão furioso contra os três que seu rosto empalideceu. Mandou, então, acender a fornalha, um fogo 7 vezes maior que o de costume. Em seguida, mandou... Só um minuto. Esse foi o 19, né? Isto. Então, vamos lá. O que ele fez? Nabucodonosor ficou nervoso, diz o texto. Ficou até pálido, assim, de nervoso, sabe? E como é que alguém pode contrariar o rei diante de todas as autoridades do mundo que estavam ali? Né? Ele ficou empalidecido e tão nervoso. E ele não só mandou jogar os meninos lá, como antes ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fornalha foi aquecida sobremaneira. Márcio, lê o verso 20. Em seguida, mandou que os soldados mais fortes do seu exército amarrassem os 3 e os atirassem na fornalha acesa. 21 agora. Amarraram, pois, Sidraque, Misaque e Abidenego, vestidos de suas túnicas, calções, gorros e outras roupas, e os atiraram na fornalha acesa. 22. Com a ordem do rei, era rigorosa, e o fogo da fornalha exagerado, as labaredas mataram aqueles que se aproximavam para atirar Sidraque, Misaque e Abidenego. Muito bem. Você observou o que aconteceu? O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mandou chamar os soldados mais fortes que ele tinha, amarrou aqueles moços, pegou todas as suas coisas, roupas, e jogou na fornalha. Mas a Bíblia é tão cheia de detalhes, rica em detalhes, que ela diz que as labaredas, né, o Márcio usou uma expressão bonita aí, as labaredas saíram da fornalha e aqueles homens morreram. Os homens que jogaram os 3 amigos. Os soldados morreram só com o calor que veio da fornalha. E agora os 3 amigos caem dentro da fornalha. Vamos ler o restante? Vai lá, Márcio. Versículo 23. Os 3 jovens, entretanto, caíram amarrados dentro da fornalha acesa. 4. Aqui, só um minuto, sobre isso daqui, muito provavelmente eles foram lançados de cima para baixo na fornalha. E na parte de baixo da fornalha tinha o buraco por onde eles colocavam as coisas para aquecer, para assar, tá bom? Então, nós vamos observar que vai dar para assistir o que vai acontecer pela visão ali que tem por baixo da fornalha. Vai, Márcio, verso 24. Os 3 ficaram passeando por entre as chamas, cantando hinos a Deus e louvando ao Senhor.
Verso 24, você está lendo esse? Isto. O meu começa assim, ó, é a mesma coisa, mas começa assim. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. É verdade. Olha que coisa interessante. O rei Nabucodonosor se levantou, foi olhar, falou: olha, mas nós não jogamos 3? Como é que eu vejo 4? O verso 4 agora. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha que coisa curiosa. O rei se aproximou e falou: nós não jogamos 3? Eu estou confuso. Nós não jogamos 3 homens lá dentro? E os seus conselheiros falam: sim, foram 3. Então, por que eu vejo 4? Estou vendo 4 andando lá dentro. Primeiro, gente, as chamas do fogo mataram os soldados. Então, o fogo estava muito quente. Você já viu alguém andar dentro de uma fornalha assim? Passeando? Passeando? E diz aqui que o fogo não fazia dano nenhum neles. Não é incrível? E não só estavam passeando, andando dentro dessa fornalha, como tinha um 4º personagem. Eles eram 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é esse 4º que estava ali? Esse 4º. O próprio Nabucodonosor fala assim: o aspecto dele é semelhante ao filho dos deuses. Uau! Sabe por que Nabucodonosor usa essa expressão, filho dos deuses? Porque muito provavelmente ele já tinha ouvido Daniel contar que um dia o Filho de Deus viria à Terra. Os meninos aqui que falaram: não precisamos te falar mais nada porque você já sabe, eles também provavelmente já teriam contado para o rei essa história, de que o Filho de Deus um dia viria. E agora que ele olha, ele identifica, parece o Filho dos deuses. Ele usa a expressão deuses porque ele acreditava em vários deuses, né? O fato é que o próprio Senhor Jesus andou com eles dentro da fornalha. Estava ali com os 4. E na presença de Deus, ali, o fogo não queima. Alguém pode dizer: mas Eliséu, isso é impossível. Como é que alguém vai relar no fogo e não vai se queimar? Como é que alguém vai pisar numa brasa em chamas e não vai se queimar? Isso aqui não é igual aqueles que saem correndo em cima das brasas, não. Quem já viu aqui alguém correr nas brasas nas festas juninas? Já viram? Correndo em cima da brasa? Não, não é isso não, viu? É numa fornalha cheia de fogo. E eles estão lá dentro. Ah, Eliselto, mas isso é impossível de acontecer? É possível alguém andar por cima das águas e não afundar? Jesus andava sobre as águas. É possível alguém falar para a tempestade: acalma-te, e a tempestade parar imediatamente? Jesus fazia isso. É possível alguém chamar alguém que está morto há 4 dias e dizer: Lázaro, vem para fora, e a pessoa ressuscitar? Não é possível, mas Jesus fazia. Na presença de Jesus, agora, o fogo perde o seu poder e ele não queima. Não é incrível isso, gente? Qual é o limite que existe para Deus? Nenhum. O dia que nós despertarmos a nossa fé, assim, entregarmos a nossa vida completamente nas mãos de Deus, nós vamos dormir igual um bebezinho, porque não há limites para as mãos de Deus. Deus pode tudo e Ele está a nosso favor. Qual é o nosso papel? Lealdade, fidelidade ao Senhor. A consequência está nas mãos dele. Ele pode até fazer um fogo não queimar. Bonito, não é mesmo? Se você está achando bonito, faz um joia, porque eu acho linda essa história. Só para você. Aí, ó. Posso Oi, falar Regina. uma coisa? Pode. Por 7 anos eu trabalhei numa fábrica no Japão de kawara-san, que são telhas ornamentais. Essas telhas que têm essas capas de dragão, até vai para a China, vai também muito para a Argentina. E o forno, né? Eles também falam fornalha lá. E eram queimadas essas telhas. Eu ficava na máquina pintando para poder queimar.
Tinha todo meio do ano e final do ano o Bonenkai e o Shonenkai, que era um descanso de 22, 18 dias mais ou menos. Essa fornalha ela ficava 18 dias apagada. Nos 2 últimos dias do descanso que a gente podia limpar apenas 2 metros, porque ela não tinha resfriado. Nossa, curioso, hein? Interessante, Regina. Então, a gente limpava apenas os 2 metros e mesmo assim derretia-se de calor. Olha só. Porque tinha que tirar, né, aquela cinza ou telha que caía, né, na beirada da onde entravam os daixás, né, os carrinhos. E mesmo assim, 2 metros, a gente, com roupa própria, ainda sentiu o calor de se queimar. Eu acredito. Você viu, nesta história que nós acabamos de ler, o calor do forno matou os soldados. Tão quente que realmente estava. Agora, vamos seguir a leitura. Tem algum outro voluntário para a gente concluir? Gente, antes, eu estou querendo ler mais um versinho. Marca aí em Daniel mesmo, marca de novo com a sua fitinha, ou com algum papel, alguma coisa. E vamos para Isaías. Tem um texto de Isaías que combina muito bem com essa história. Isaías 43, está para o seu lado esquerdo aí. Você voltar um pouquinho, já chega. Isaías 43. Isaías 43, verso 2. Versos 2 e 3 também. Eu vou fazer a leitura. Deixa eu ver se todos acharam. Isaías, nós estávamos em Daniel, é só ir para o lado esquerdo. Um pouquinho para o lado esquerdo, que já chega em Isaías. 43, verso 2. Isaías 43, isso. Versículos 2 e 3, nós vamos ler. Olha só que verso bonito, que promessa. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Gente, olha que verso. Eu fico imaginando, quem sabe aqueles meninos conheciam esse texto de Isaías. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Olha, que verso lindo. E se cumpriu a promessa, escrita muitos anos antes aqui por Isaías, se cumpriu na vida desses moços depois, e Deus os salvou do fogo. Vamos lá? Em Daniel capítulo 3, para a gente terminar. Daniel capítulo 3, versos 26 e seguintes. Tem algum voluntário? Alguém que não leu ainda? Daniel, capítulo 3, verso 26. Posso ler, pastor? Pode, Regina, pode sim. Deixa eu ver se todos acharam. Daniel, capítulo 3, verso 26, Regina. Pode ler? Pode. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Uau, já pensou? O rei foi lá, de longe foram. Meninos, né? Chamam eles pelos nomes. Saiam. E eles saíram da fornalha andando. E agora saíram os 3. Verso 27, Regina.
Ajuntaram-se os sapatras, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem havia cheiro de fogo neles. Olha que legal. Eu esqueci de explicar no comecinho a palavra sátrapas, né? Sátrapas é como se fosse governador também, tá bom? Governador, ali alguém de um posto elevado ali no reino. Então, diz o texto que estavam lá os prefeitos, os governadores, os sátrapas, e viram os rapazes saindo, e chegaram perto deles, e viram que não aconteceu mal nenhum neles. Diz aqui que o fogo não teve poder sobre os seus corpos. Nem o cabelo da cabeça deles pegou fogo. Né? Nem os seus mantos não tinham cheiro de fogo. Eles saíram da fornalha até sem cheiro de fogo. Incrível, né? O poder de Deus. Verso 28, Regina. Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou-os dos seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar-se aos seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Verso 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Amém. Verso 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Muito bem. Olha que bonito. Como termina essa história? O próprio rei Nabucodonosor, agora ele faz um decreto. Imagine só. Ele não precisava nem fazer o decreto, porque ali estavam os líderes de todos os países que faziam parte do império. Todas as nações. E eles voltaram agora para suas nações e contavam essa história. Olha só. Olha, vocês nem sabem o que aconteceu lá na Babilônia. O que aconteceu? E conta os detalhes. O Deus de Israel foi exaltado em todas as nações. E além disso, que para quem não acreditasse na história, tinha um decreto do rei. Olha o rei escreveu essa história aqui num decreto, e agora ninguém pode falar nada contra o Deus de Israel. Gente, este é o resultado. Quando algumas pessoas, ou até mesmo uma pessoa, decide ser leal e fiel a Deus no meio da provação. Ninguém pense que a provação é fácil, porque não é. Para esses moços, valia a vida deles. Mas eles foram fiéis. E valeu a pena, porque o nome de Deus foi honrado. Duas lições para a gente terminar. Tá? A primeira, quando eu passo por uma provação por causa da minha fé, é a oportunidade que Deus está querendo para testemunhar para outras pessoas, sabia? O fato deles serem fiéis foi um testemunho para todos que estavam ali. Então, quando alguém te perguntar, puxa, mas você acredita em Deus? Você é um cristão? Você acredita na lei de Deus? Sim, sim. Você estará testemunhando para outras pessoas e dando para os outros a oportunidade também de conhecer. Imagine se aqueles moços tivessem se curvado, feito igual o Tonhão, se curvado ali na hora. Nós não teríamos essa história escrita tão bonita, com resultado, até hoje testemunhando da fidelidade deles. Brincadeira, hein, Tonhão? Você não se prostrou, não. Nós não teríamos essa história tão bonita e aquela geração não teria ouvido do Deus de Israel. Então, a primeira coisa, quando nós somos provados, lembre-se disso, é a oportunidade que Deus está usando para que eu testemunhe da sua palavra e para que outros possam conhecer o Deus verdadeiro. Segunda coisa,
e a consequência. A gente sempre se preocupa com as consequências, né? Consequências. Nós já falamos disso. Consequência está nas mãos de Deus. Se for para a honra e glória de Deus, ele vai nos livrar, assim como livrou esses meninos. Mas, às vezes, pode ser que nós não sejamos livrados e soframos algumas consequências. Há pessoas que, quando decidem ser leais a Deus, perdem amigos. São até rejeitados pela família. Você sabia que isso pode acontecer? Alguém da família pode não entender. Eu já vi pessoas perdendo até o emprego por causa da fé. Uma consequência. Mas eu nunca vi, como diz a Bíblia, um justo mendigar o pão. Deus nunca abandona os seus filhos que decidem ser fiéis. Certo? Ainda que passemos pelo fogo. E se esses moços tivessem morrido? A história seria bonita do mesmo jeito. Seria bonita do mesmo jeito. Pela fidelidade deles. E hoje, nós poderíamos falar com segurança que eles estariam aguardando a volta de Jesus. Bem, pergunto para terminar, do que você tem medo? O que te segura para não entregar a sua vida totalmente nas mãos de Deus? Estou vendo aqui que eu dou estudo para alguns casais. É hora dos casais conversarem depois sozinhos. Olha, onde nós precisamos melhorar? Vamos mudar completamente a nossa vida? Entregar nossa vida nas mãos de Deus? Se você está sozinho, né, no estudo, é hora de você começar a avaliar isso também. Senhor, me dê forças para eu ser leal a tudo que eu estou estudando na sua palavra. E não ter medo. Nós vamos terminar com o último versinho que vai falar sobre o medo. Sabe o que afasta o medo? Se você tem medo, sabe o que afasta o medo? É o último versinho. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3. Melhor, 1 João, capítulo 4. Se você chegar em Apocalipse, volta um pouquinho, depois que chegar no Apocalipse, volta um pouquinho para a esquerda, que você vai ver 1 João, 2 João e 3 João. Esse nós vamos ler 1 João. Primeira João. É um livrinho pequeno, meio difícil de achar. Olhe bem lá em cima se está escrito 1 João, 2ª ou 3ª. E não é só João, tem que ser 1 João. Pertinho do Apocalipse. Todos acharam? Qual versículo que é? Capítulo 4, versículo 18. Acho que eu não falei o versículo, né? 1 João, capítulo 4, verso 18. Como que resolve o problema do medo? Eu vou pedir para a Ana Gabriele ler para nós. Deixa eu só ver antes se todos encontraram. Capítulo 4, verso 18. Achou, Araci? Sim. Ótimo. Pode ler, Ana. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha o comecinho desse verso, que lindo. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Como eu faço para afastar o meu medo? Conhecendo melhor Deus, que é um Deus de amor, o Deus do amor. Nós já vimos em um dos estudos que Deus, ele é amor em sua essência. Quanto mais íntimo, mais próximo eu tiver de Deus, sabe? Mais consciente da sua palavra, mais em oração, mais consagrado e próximo de Deus, o medo vai ser afastado da minha vida. Eu não sei o que você tem medo, mas o amor lança fora o medo. O meu desejo para você nessa noite é que Deus enche o seu coração de amor, porque o medo vai sair quando o amor entrar. Tá bom? Que Deus abençoe você. Gostou da história? Para quem não conhecia essa história, gostou? Gostou, Regina Sagna? Gostou?
Muito bom. Cássia não conhecia também. Legal. Gostou, Cássia? Você falou que não é Amém. Amém. Gente, alguém tem alguma pergunta ou algum comentário a fazer? Nenhum? É um estudo muito forte, uma história muito bonita, Imagina. do qual eu já ouvi falar, né, mas não tinha sido tão detalhada, mastigada assim, para entender melhor, né? É uma história muito forte. Muito bem, muito bom, Regina. Muito obrigado pelo testemunho aí, pela participação. Eu é que agradeço. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Muito bem. Vamos terminar então com uma oração? Agora, só terça-feira nós vamos nos encontrar de novo, hein? Então, vamos lá. Vamos orar. Fechamos os olhos para a oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de ler uma história linda, Senhor, uma história de fidelidade ao Senhor. Uma história de 3 jovens que amavam o Senhor acima de tudo. E nós, bom Deus, queremos ser como esses rapazes. Por favor, bom Pai, abençoe, Senhor, cada estudante da Bíblia que acompanhou esses momentos, que leu na Tua palavra, que ficou impressionado com essa história. Que a nossa vida, bom Deus, seja transformada. Que o medo, bom Pai, seja lançado para bem longe e que nós consigamos tomar a decisão de nos entregar completamente nas mãos do Senhor. Guarda-nos, bom Pai, nesta noite, dá-nos momentos de descanso, refrigério com a nossa família e que juntos, bom Deus, possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.